Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Historicamente, há algo de errado em filmes de terror lançados em janeiro no hemisfério norte, tá? É um mês morto, que as pessoas não saem muito de casa porque é frio para ir ao cinema. Aí eu vi um filme que foi lançado dia 17 de janeiro de 2023, chamado There's Something Wrong with the Children. Há algo errado com as crianças, que é da Blumhouse, que lança bastante porcaria, lança coisa boa também, mas mais porcaria. E é um filme que nem foi para o cinema, né? É direto para VOD, Video On Demand, ou vai para streaming. Eu falei, vixe, deve haver alguma coisa errada com esse filme. Como eu tenho o canal, fui ver. Existe algo errado com ele? Existe. Só que antes de comentar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Ele começa com o que aparenta ser, que será, né, uma trilha sonora bem anos 80, inclusive o logo, né, o letreiro, parece anos 80. Só que isso não se mantém durante o filme, esse visual anos 80, ele não se mantém. Na verdade, ele reaparece só no final. Tá? A trilha sonora incidental, inclusive intrusiva, tal. Então eu falei, o filme não sabe se ele vai ser homenagem aos anos 80 ou o quê. Bom, aí você começa a história. São dois casais que estão no meio lá numa cabana, no meio do mato. Você falou de novo, mas tem um diferencial. Um dos casais tem dois filhinhos, tá? Então poderia dar um filme legal aí, porque muito filme de terror fala sobre a ansiedade da gravidez, né? Um monte. Só que casais discutindo se querem ter filhos ou não, porque um casal tem os filhos, outros que não quer ter. Seria, né? Essa ansiedade seria bacana. Mas, bom, aí eles decidem passear na floresta e encontram um buraco lá que prova ser uma abertura para o que poderia ser uma fábrica, uma coisa que não é explicada. Um monte de coisas nesse filme não é explicado, tá? Aí, claro, né, deve ter escorpião, aranha, eles estão com duas crianças, mas esses adultos são tão espertos e tão conscientes que eles todos entram naquele lugar. Logo, as crianças ficam fascinadas com um bueiro que tem lá, um precipício. Elas dizem que tem alguma coisa brilhando. E, assim, imediatamente a gente, plateia, já começa a perceber que elas agem estranhamente. Então não tem uma transição, não tem nenhum período de dúvida, tá? Sendo que aí mais para frente tem uma personagem que a gente vai descobrir tirado da cartola, né, sem preparar o público, que ele toma remédio mental lá, e aí a gente vai ter que fingir que a gente está em dúvida se o que está acontecendo com ele é obra daquelas crianças que desde o começo a gente sabe que estão possuídas por alguma coisa ou se é coisa da cabeça dele, né? Mas enfim, esses vão para caverna lá, não é caverna, mas eu não sei o nome daquele negócio. E aí voltam para o acampamento e falam, falam desesperadamente sobre os seus desgraçados relacionamentos, que foi me dando uma raiva, e eu fui entendendo, tá, eles estão falando tanto assim, porque vai chegar uma hora que a merda vai bater no ventilador, e eles vão jogar uns isso na cara do outro, mas não deu outra, né? E essas crianças estão agindo estranhamente, até que acontece uma outra coisa, que até eu estava mais ou menos acreditando que poderia ser um filme legal, ou legalzinho pelo menos. Acontece uma outra coisa que eu falei, nossa, outro medo, outra ansiedade, assim, porque um casal fala para o outro, você quer que as crianças passem a noite aqui? Né? O casal que não queria ter filhos fala isso. E é uma ansiedade que eu, por exemplo, quando cuidava do meu sobrinho, ou quando cuido da minha sobrinha neta, filha dos outros, eu morro de medo que aconteça alguma coisa, né? Na manhã seguinte, óbvio que essas crianças desapareceram. Adivinhe para onde elas foram? Para onde elas foram? Bom, aí começa o furdunço. Aí começa lavar roupa suja, tem um monte de briga, todas aquelas coisas do relacionamento vão ser jogadas, e essas crianças que estão agindo erraticamente vão começar a agir mais maquiavélica, diabolicamente. E você fala, nossa, então, gente, tem personagem que aparece, desaparece do nada, sem dar explicação. Tem coisa que acontece off-screen, né? Fora da câmera, que deveria ser importante, mas não é mostrado. Então a gente se sente assim, enganado. O filme, a mitologia, você fala, tá,
totalmente dúbia, ou totalmente não explicada, na verdade. Dúbio é o final. Você fala, nossa, mas não pode ter um filme que a gente não saiba todas as coisas. Então, gente, só que assim, ó, a gente não sabe o que, que aquelas criaturas, se são insetos malévolos, se são demoninhos fantasiados de inseto, se são extraterrestres. A gente, na verdade, nem sabe que, se é inseto, porque a gente só vê o contorno dele, sombra. É sombra e as crianças fazendo alguns sons estranhos, sem ajuda de áudio, sem ajuda de nada, nenhum processador de som, então não dá medo nem aqui nem na China, tá? E é assim, os filmes podem ser dúbios e não precisam responder todas as perguntas. Só que esse filme é preguiçoso, por quê? Porque a mitologia não é esclarecida e o final também não é esclarecido direito. Então aí não é uma questão, é questão de ser preguiçoso, é questão de estar mal escrito, né? E aí, como eu falei, personagem que some, aparece, assim, mas de onde essa peste não tinha morrido? Erros grosseiros do tipo, tem uma morte e eles chamam a polícia. Quando você faz isso, vem um monte de gente. Infelizmente, eu já tive que fazer isso em julho de 2022 com a minha irmã. Então, eu sei do que eu estou falando, né? É que assim, é um monte de erro em um filme que acaba chamando a atenção para os seus erros. E aí a gente acaba vendo. É só para ter uma policial idiota lá e que a gente sabe que ela vai morrer na hora, como toda policial de filme. E sem contar que quando ela morre, as criaturas parecem que têm uma força gigantesca, em outros momentos elas não têm. Então, assim, além de não ter mitologia, de a gente não ver essas malditas criaturas, elas também não sabem, nem um pouquinho que eles fizeram, eles dão coerência e coesão. Então, é um filme que as coisas vão acontecendo e tem muita falação. Então, assim, não dá alguma coisa errada com esse filme. Tá? É um filme realmente de janeiro. Um filme bem fraco. Tem potencial, eu entendi. Ali dentro tem uma história bacana, mas precisava ter reescrito esse roteiro, né? Eu precisava ter tido uma direção que soubesse homogeneamente trabalhar com som, com imagem, enfim, é tudo. As personagens elas falam demais e chegou assim, eu não me importava com os personagens, tá? É por isso que o final, que é ambíguo e aberto, sei lá o que é, ele acaba não impactando, menos ainda. Primeiro porque ele como várias outras coisas do filme, fica, né, não tem mitologia, não sei o quê. E segundo porque você fala assim, se morreu, se não morreu, se passou por cima, se não passou por cima, dane-se. Bom é que acabou esse filme e eu não vou precisar ver nunca mais. Tchau.